Quem é? É nós da obra. Olá, pessoal. Eu sou o Fernando, arquiteto urbanista e empreiteiro de obras. Eu sou o Gustavo, engenheiro civil e gerente de projetos. Nós somos o Nós da Obra. Nós da Obra. Pessoal, curtam, compartilhem, nos apoiem, nos ajudem a crescer com vocês. Hoje com nós aqui, como nosso convidado, o engenheiro civil Marcel Schmidt. Vai contar um pouco das suas histórias e das suas experiências aí nas obras aqui da região e também alguma coisa fora do país que ele já teve contato. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Marcel, seja bem-vindo aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui. Amigo Gustavo, de grande data já aí, que já nos conhece. Prazer em conhecê-los. Igualmente, seja Nós da bem-vindo obra aí. agora. Vamos falar um pouco de bobagem. Tati. Tu é natural da onde? O peixeiro. Peixeiro mesmo, não é Peixeiro. nem do outro lado da vala. Itajaí, então. Itajaiense, Itajaí. peixeiro. Posso não falar como tal, mas sou mas- peixeiro raiz. Mas às vezes vem, né? Às vezes tem momentos que vem. Vem o bonitinho. Tá na veia. Nascido e criado aqui, então. Nascido, criado, depois que eu saí para estudar, na verdade, fora, fui para Florianópolis, na verdade, primeiro, tranquei a faculdade no meio, digamos, do curso de engenharia ali, e botei a mochila nas costas, fui dar uma voltinha lá do outro lado do mundo. Fui para Nova Zelândia primeiro, depois para Austrália, fiquei lá pela região da Oceania, trabalhei um pouco de tudo, na verdade. Chegou a participar de construção civil lá também? Também. Também? Trabalhei como peão de obra lá. Legal. Carregando pedra, carregando placa cimentícia, carregando madeira. Isso em que ano, mais ou menos? Foi 2004. Já faz bastante tempo, mas assim, falando disso e relacionando com o que a gente tem aqui de meio, lá tu via algo muito diferente do que a gente tem aqui, ou é parecido, não era? Tudo bem que faz bastante tempo, mas... Na época era diferente, era aquilo que a gente via muito nos filmes, na verdade, né? No centro das grandes cidades, pelo menos. Eu morei um tempo em Sydney, que era uma cidade grande. Os edifícios maiores eram basicamente núcleos de concreto e construção em aço, toda ao redor praticamente. Steel deck, a primeira vez que eu vi foi lá, inclusive, não tinha visto aqui na região nunca. Aquela laje metálica, né, que eles chamam. E as construções de, digamos, residências, casas, até prédios de baixa altura, 2, 3 pavimentos, assim, já eram tudo no que eles chamam do wood frame, né? Que é a estrutura de madeira com revestimento. Isso, né? As instalações internas e chapeado externo com gesso acartonado para dar o acabamento, principalmente nas áreas internas. E na parte de fora, aí dependia, né? Diversos tipos de revestimento lá. É muito seco, não tem o problema da umidade que nós temos aqui. Então eles usavam, às vezes, o próprio gesso que eles têm para áreas externas lá. E muitas vezes eles faziam revestimentos com tijolinhos, né? Cerâmicas, né? Alguns tipos de revestimentos que eles utilizavam, que eu vi lá. Eu achei diferente até, primeira vez que eu vi, com um tipo de cortiça, assim, na verdade. É como se fosse uma lâmina de cortiça. Exatamente. Europa usam bastante. Exatamente. Eles usam muito para fazer isolamento, na verdade. Sim, né? Exato. No meio de duas paredes ali, eles usam bastante. Isso, mas lá em algumas poucas edificações eu acabei vendo isso externamente mesmo, que eles dizem que dá uma decoração legal, né? Então. Interessante. Mas aí conseguiu então ter uma visão bem ampla do que é feito fora da nossa região aqui, fora do país. Bem diferente. Aqui a gente estava muito acostumado a ver levantar tijolo, basicamente. É mais o convencional, né? Mas, se bem que agora tá entrando bastante essa tecnologia de... Outras tecnologias, né? Voltando para o acartonado, voltando para a estrutura metálica, o pessoal tá começando a engatinhar de uma maneira positiva. Na época tu tinha o quê? 20, 21? Eu tinha 22 para 23 anos. 22 para 23 anos. Uma época legal também da vida, né? E a razão ainda tava bom. Estourando. Nossa. Hormônios à flor da pele. Sangue nos olhos. Querendo ganhar o mundo, vambora. Não, foi bom porque, assim, o instinto muitas vezes fala mais alto, então... Simplesmente, chegava os amigos, vamos viajar. Bora. E bora, botava a mochila, largava o lugar onde tava. E vamos pra frente. Vamos pra frente. Legal.
Interessante. Aí tu volta, Volto, termino a faculdade. termina a faculdade, em seguida já... Na verdade, eu passei um período, meio ano ainda trabalhando com meu pai aqui na época, né? Uhum. Meu pai vendia caminhão. Passei um meio ano ali ajudando ele, na verdade, porque ele precisou de, digamos assim, uma certa ajuda. Minha mãe não estava muito Suporte. legal, minha mãe estava com alguns problemas emocionais ali na época, e eu resolvi ficar. E essa experiência de morar fora e se sustentar, de certa maneira, né? Porque eu fui para lá com $500. O que tu faz com $500 lá fora? Põe no Nada. bolso e te vira. Então... Tu garante a alimentação por uma semana e tem que correr atrás. Exatamente. 2 semanas, que seja 3. Tinha um mês de estadia paga, Uhum. o curso de inglês eu já tinha pago aqui ao longo dos anos, né? Então isso fez com que eu entrasse numa realidade que eu não conhecia muito, porque antes eu já fazia, eu já entrei na faculdade, eu já sabia AutoCAD, já trabalhava desenhista, tudo antes, mas assim, era para ganhar um dinheirinho, para fazer uma festinha, para sair com a namoradinha, né? Aham. Era Mas pra não tuas era coisas, para né? pagar a minha conta, não era para pagar Uhum. luz, não era para pagar aluguel. Tinha aquele compromisso diário ali de ter que Exato. cumprir Aí- com contas e A obrigações. responsabilidade contigo e com as tuas coisas, né? E aí, quando tu sai, tu precisa literalmente se virar. Parece que vira uma chave na gente, né? E tu volta com outra visão de mundo, na verdade, né? Certeza. Saiu aquele playboyzinho ali, entendeu que papai e mamãe ainda, né? Ajudava aqui, ajudava ali. Não que a gente fosse muito abastado, mas a gente tinha uma condição de vida relativamente boa, não posso negar. Mas muda tudo. Muda Sim. tudo. E aí foi ótimo, foi excelente, porque aí eu foquei, na verdade, em não, eu preciso trabalhar. Saber o que que é trabalhar aqui e agora. Lá fora eu já vi mais ou menos como é que é, Uhum. né? Lá fora é uma condição totalmente diferente, é uma cultura diferente, tive algumas dificuldades, agora vamos ver como é que funciona aqui. Minha família precisou dessa ajuda, eu fiquei dando esse suporte durante um meio ano, até que eu decidi e falei, não, realmente eu preciso voltar e terminar a faculdade para que, né, eu possa Possa ir ter pra pelo frente. menos um estudo. Queira ou não, aqui no Brasil a gente tem uma cultura, né, que se tu tem... Tu pode não saber muito, mas tu Sim. tem o diploma, faz uma certa diferença, né? Já tinha um já uma pouquinho, facilidade com os programas, já acabou já. Meus facilitando. trabalhos de faculdade eu vendia tudo. Eu já tirava mais um Já ajudou troco. a vida. Quem nunca? Quem nunca? E aí tu concluiu a faculdade, Isso. tu chegou a atuar, eu sei que hoje tu tem um escritório e há bastante tempo, acho que desde que eu te conheço, tu sempre trabalhou com projetos, com dimensionamento. Mas tu chegou a atuar em algum momento em obra? Eu fiz estágios. Fez Eu estágios. fiz 2 estágios em obra lá em Florianópolis Uhum. ainda. Entrei dentro de obra, subia, conferia a execução de estrutura, contava ferro, Normal. media a forma, marcação de alvenaria, reboco. Não cheguei a pegar muito a parte de acabamento. Eu vi até basicamente alvenaria e instalações. Às vezes residencial. Residencial, obras residenciais. Praticamente de obra o que eu vi mais foi isso. Uhum. Eu fui ter, na verdade, não trabalhar diretamente na obra, mas, digamos, ter mais acessos e dar assessorias em obras mais industrializadas, né, de galpões, né, barracões, pré-fabricados em geral, né, pré-moldados, pré-fabricados, assim, depois que eu já estava trabalhando com um projeto que teve um período que eu acabei fechando um escritório que eu tinha, tivemos crise lá de 2015, 2016 Não parou ali. tudo. Quem não teve? Parou tudo, Uhum, exatamente. foi. Eu e o meu ex-sócio na época, a gente, não, conversamos tudo, né? Aí eu fui descobrir que ele já estava também procurando emprego, aí eu fui procurar emprego também, coisas assim. Recebi, na verdade, uma proposta de um amigo meu lá em Florianópolis, saí, já estava aqui na época, voltei para Florianópolis, fiquei lá um tempo. Trabalhei numa multinacional espanhola, que foi interessante. Foi aí que eu tive a introdução real dentro do BIM. Foi Uhum. muito bom nesse aspecto. Comecei a lidar diretamente com Revit, com Tecla, com softwares que são realmente focados nessa área, né, de modelagem não só 3D, mas com informações assim também. E antes eu só conhecia o 3D do AutoCAD, né? Sim. Até fazia um 3D do AutoCAD ali. Aí foi bom, essa experiência, né, me puxou mais para esse lado, que a gente não dava muita bola aqui no Brasil até então. Uhum. Né? Quando eu entrei dentro dessa empresa, São Paulo, Rio, alguns lugares tu já via que o pessoal já estava utilizando,
Mas aqui na região, até agora, ultimamente, Ainda tem é muita difícil. gente que ainda não dá bola, né? Principalmente gente que tem uma carreira mais longa, para não dizer mais velho. Isso. Mais Tem, antigos. os mais antigos, os mais experientes, É. tem reticência em aderir à tecnologia nova. Isso. Porque tem uma curva de aprendizado difícil, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais duro, né? Tanto que hoje, o meu aprendizado hoje é bem mais lento do que era, tinha 20 e poucos anos. Claro. Né? Normal. Claro. Mas aí foi bom, e aí depois dessa empresa que eu fui para uma empresa de pré-fabricados, e aí lá sim, lá como eu trabalhei mais na área comercial, né, de orçamentação e comercial da empresa, a gente acabava lidando mais com, como é que eu vou dizer, obra em si, vendo montagem de galpão, vendo montagem de obras mais industriais. Então nesse momento tu foi ter conhecimento sobre obras de indústria, para indústria e industrializadas também. Já desenvolvia projetos, na verdade, mas tinha pouco acesso tanto ao chão de fábrica, da obra, né, da produção de peças industrializadas, quanto às obras em si. Né? Eram visitas esporádicas, normalmente quando dá algum BO. Normal. Resolver o que já aconteceu. Aí, Isso. aí abre-se todas as portas. Tem que Exatamente. estar no meio. Mas aí sim, aí estando dentro de uma fábrica grande, né? Não uma, né? Uma empresa, na verdade, que na época a gente estava falando de 4 fábricas ativas, né? Era Paraná a principal, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ali no Sudeste também trabalhando relativamente bem, porque é onde acontece essa questão hoje em dia. E a fábrica de Santa Catarina tinha, mas ela já estava meio que entrando num stand-by, porque eles aqui em Santa Catarina têm uma dificuldade para concorrer com outras empresas regionais aqui, entendeu? Que trabalham de uma forma diferente, que atendem obras mais específicas aqui da região. As obras que essa fábrica que eu trabalhei atendiam eram obras bem personalizadas, bem específicas, né? Pegavam tanto obras de licitação quanto indústrias grandes, atacadistas. Atacadistas estavam bombando, né? Quando apareceu, começou a vir os primeiros, né? Exatamente. E isso basicamente no concreto pré-moldado. Concreto pré-moldado, protendido, Protendido, né? Alguma coisa de estrutura em aço também, coberturas principalmente. trabalhava com aço também, fazia. Lá dentro dessa fábrica eles eram focados no pré-fabricado. Mas existiam parcerias que a gente tinha que fazer para poder vender o que eles chamam de a shell, né? A casca completa. Então, porque muito cliente, como eu tava mais nessa parte comercial, eles não gostavam de pegar, não, mas aí eu vou ter que lidar com vocês, depois eu tenho que ter outro fornecedor, e aí não se conversa, e aí gera aquela bagunça que pode gerar problemas de obra, geralmente gera, né? Empresas diferentes, né? Exatamente. E não tem uma gestão do contratante para lidar com isso. Ele quer contratar direto o escritório e não entende que ele precisa de um corpo de engenharia dele, às vezes nem que seja só um gerente de projeto, para ligar as coisas, né? Para sobrepor, para ligar, até para planejar, na verdade. Né? Fazer o acompanhamento do dia a dia, né? Para evitar que os BOs acabem ocorrendo. Ou pelo menos tentar antecipar eles, né? Antecipar, evitar que é complicado. Claro, fez questão mesmo, estando só na parte de projeto, a gente sempre fez questão de entrar na obra, independente do cliente, para ter o feedback, né? Por quê? Porque no papel tudo aceita, na tela do computador, né? A gente chama de papel ainda, mas na tela do computador, tudo aceita. Uma linha sobreposta com outra não parece dar nada. Quando tu chega na obra, tu vê... Não monta. Não monta. Não concreta, não entra concreto, não passa o vibrador, não passa, né? Uma série de coisas ali que precisavam estar ali. Tinha que ter passado uma tubulação e não passou. Não passou. Vai abrir buraco em viga. Furar lá. Embora tem quem faça, né? Tá cheio. Tem gente que simplesmente sai furando, não tá nem aí. Vamos furar aqui, já era, tá resolvido. Hoje, então, tu tem um escritório, é Habitat Engenharia, né? Exatamente. Aqui em Itajaí. Itajaí. Atendendo região, país, projetos em andamento. Qual é o foco do escritório de vocês? A gente tem 2 vertentes, na verdade, né? Inclusive, a gente vai fazer uma mudança até empresarial para a partir do ano que vem, que a gente quer, na verdade, montar 2 empresas. Uma que é o foco em projetos, né, de obras convencionais, chamando edificações, né, de prédios,
residências ou de comércio, o que quer que seja. E a outra que é dos projetos dessas obras mais industrializadas. Industriais. Galpões logísticos, atacadistas, obras industriais em geral. A gente está buscando hoje trabalhar com, digamos, mais eficiência dentro dos projetos, né? Especializar o pessoal daí. Isso. Aí eu consigo ter, entendeu? Uma equipe pequena, com 4, 5 pessoas no máximo, mas ali dentro eu tenho um cara que sabe fazer função, eu tenho um cara que sabe fazer o pré-fabricado, eu tenho um cara que sabe fazer o moldado em loco, e eu tenho um desenhista bom e um estagiário bom. E Pronto. focado só naquele momento ali, ou seja, ou Aí- industrial ou Exatamente. residencial. E aí cada equipe menor vai ser uma célula, digamos assim, que ela vai gerir ali 3, 4, 5 projetos, vai depender da capacidade de produção aí de cada um deles. ali, E na da verdade. complexidade dos projetos, é claro. Mas a gente, hoje, nas obras aqui de prédios, foco principal que mais tem saído, a gente tem conseguido viabilizar muito a laje protendida. Muito, Uhum. graças a Deus, os clientes estão aceitando, estão Aceitando. querendo, estão Uhum. pedindo, tá? Eu tô achando fantástico, porque há 20 anos atrás tu calculava uma laje protendida, os caras te soltavam os cachorros, literalmente. Onde é que eu vou conseguir gente pra fazer isso? Mas falando em mão de obra, a tua mão de obra é fácil, é difícil de conseguir? Tu tem achado pessoal? O Dificílima. tempo para te treinar esse pessoal? Me fala um pouco como é que é o teu... A gente hoje busca formar a nossa mão de obra dentro do escritório. Tá? Uhum. Então, geralmente, o colaborador entra como estagiário, né, numa função mais básica, aprende primeiro as premissas básicas de desenho, né, de visualização de projetos. Tem gente que tem bastante dificuldade no início de enxergar papel ou uma tela do computador, enxergar a obra em profundidade. Visualizar o que vai Exatamente. ser né? feito, né? Exatamente. Conseguido um risco, já vê o projeto pronto. Uhum. Isso. Muitas vezes nunca entraram numa obra, nunca viram uma concretagem, não sabem o que é uma armadura positiva, uma armadura negativa, Ninguém nasceu sabendo. ferro-cabelo, né? Alguma coisa. Ninguém nasceu sabendo, óbvio. E a gente Sim. entende isso porque os próprios cursos das universidades, na minha opinião, eles têm uma certa defasagem, né? Eles não treinam para que você aplique a prática. Eles te treinam para academia, basicamente, né? Então você aprende a calcular, digamos, as minúcias ou a especificar as minúcias ou, né, digamos assim, muito, como é que eu vou dizer, de uma maneira acadêmica. Mas não visualizar o que realmente acontece dentro da obra, Da né? obra. Dentro do o que nós estávamos falando os outros dias, sobre aquelas deficiências né, que eu digo que eu notei bastante. Tu tem uma formação, tu sabe aonde tu vai procurar, tu sabe como fazer, mas é completamente diferente de tu botar o pé na obra e ver aquilo ali sendo aplicado. Às vezes o que tu visualizou lá no teu projeto, na tela do computador, tu entende tudo. Aí tu vai ver a execução na obra, às vezes tu não consegue nem identificar. Conheci muita gente nesse... E o que tu Desse tipo. comentou, que é uma coisa que é ótima, que faz falta na faculdade, mas que é ótima para o projetista, é a experiência de obra. Exatamente o que tu disse. Não passa o vibrador, não desce o concreto. Coisas que tu só aprende quando tu tá lá e vendo acontecer. Podem até te dizer, mas se tu não visualizar, Sim. tu não grava, tu não percebe, tu não... Mas o programa mandou fazer a ferragem aqui com 2 centímetros de afastamento um ferro do outro. E aí? Uhum. É os detalhes. Criou-se assim uma cultura que hoje o cara que vai ser projetista, ele tem que comprar um software. Uhum. E se Software tornar é operador de software. Software é uma ferramenta, né? Uhum. Só que você tem que saber tanto os dados quanto, né, tanto o que você vai colocar quanto o que você vai tirar dele, né? Tem que avaliar a resposta dele, né? Isso, não é simples assim, não, eu vou lá, coloco um pilar aqui, outro aqui, uma laje aqui, uma viga aqui, Apliquei a fórmula e deu. pronto. O computador calcula tudo, eu vou lá, vejo se tá vermelhinho, se tá pretinho, se tá passando, se não tá passando, tem carimbo, se não tem carimbo. Tem uma cultura disso, infelizmente. A gente não. A gente ainda, de certa maneira, dentro do escritório, tenta trabalhar muitas vezes como os antigos trabalhavam. A gente tem planilhas, a gente trabalha, né, com algumas questões planilhadas, não só de Excel, mas alguns softwarezinhos de Maticad, de outros, digamos assim, softwares que
funcionam como se fosse uma memória de cálculo, Uhum. né? Então, você enxerga todo o processo de cálculo ali, porque o Excel às vezes tem uma deficiência também, porque tu insere a fórmula na célula, mas tu não tá vendo ali o que está sendo calculado, tu não Tu vê não- o tamanho do problema dentro da célula. Ainda mais se tu fizer fórmulas muito grandes, né? E Isso. tu não usar os artifícios que ele te ajuda e tu deixar só A2 vezes B3, tu não sabe o que que é A2 e o que que é Só B3. vai vendo o resultado. Só vai vendo o resultado, né? Se tu não tiver ali aquela orientação, Acompanhamento. escrever, colocar uma sequência toda de trabalho ali. Construir o raciocínio mesmo. Exatamente. Exatamente. Funciona até melhor porque, sim, depois, quando a gente trabalha, por exemplo, com essas obras grandes, não digo só dos industrializados, tá? Porque as obras industrializadas, quase todas hoje nos exigem ou um CQP ou uma auditoria de projeto, tá? Uhum. Então, nossos projetos são quase todos auditados de alguma maneira. E hoje está se começando a criar essa cultura também dentro das obras de prédios, para evitar patologias, para evitar problemas da execução, justamente disso, entendeu? De pegar um projeto, atochar de ferro lá, como dizem, entendeu? E aí não conseguir executar depois. Então, uma parte é em relação a isso, e outra parte realmente é de não ter, entendeu? Entendido que aquilo ali são dois materiais que estão trabalhando junto, o concreto e o aço, né? Que precisa ter apoio, que precisa ter cadeirinha, que precisa ter espaçador, que precisa passar um vibrador e tudo mais. Então, a gente tenta treinar já desde o estagiário, depois passa para desenhista. Agora tá mudando um pouco, o pessoal tem chamado de outros nomes modernos aí, não sei o quê. Eu ainda sou meio velho nessas horas das antigas. Pra mim é desenhista. estagiário, desenhista, engenheiro e engenheiro sênior. Deu. Não precisa mais que isso para resolver. Engenheiro fresco e engenheiro sênior. Fresco e A gente fresco. brinca, Agora né? o peixe dele já Isso. bateu, né? Mas a gente tenta formar a mão de obra dentro, porque pegar a mão de obra pronta é muito difícil. Um cara que já chega, pega uma obra de um prédio que seja, entendeu? Já lança no software que tu vai ter lá, porque às vezes ele trabalhava em outra Já empresa, é trabalhava no outro outro software, ou o teu padrão de projeto, né? A tua padronização ali. Digamos, não é nem a padronização nossa, às vezes, do escritório, mas da construtora que a gente está trabalhando, do empreendimento, que às vezes tem uma padronização própria. Então, isso hoje está muito personalizado. Todas as obras são personalizadas hoje. É difícil ter uma obra que tu consiga colocar um padrão de projeto teu 100%. Uhum. E a gente também não gosta disso. A gente geralmente faz estudos iniciais e tenta trocar uma ideia boa com o cliente para entender a forma que ele constrói, que ele está acostumado, aquilo que ele já viu, aquilo que ele não viu, que ele passe algumas dificuldades, para que a gente entregue uma estrutura inteligente, que ela seja, digamos, personalizada e específica e que tenha o melhor rendimento com o menor custo para aquele empreendimento, seja residencial, comercial, industrial e diante, né? Porque não adianta, às vezes eu quero vender uma laje protendida para ele se o cara está acostumado a fazer laje treliçada. Não tem lógica, o cara nunca viu nenhuma laje maciça, como é que ele vai ver uma laje protendida? Tem por que eu fazer isso, né? É um salto muito grande. A gente, inclusive, tem uma profissional lá dentro do escritório que ela é arquiteta. Arquiteta. Ela trabalhou alguns anos no início da carreira dela como arquiteta mesmo, chegou a trabalhar com móveis, chegou a trabalhar com interiores, trabalhou um tempo com projetos arquitetônicos também, residências. Mas chegou num período que ela não estava se entendendo muito com a forma de trabalho naquilo que ela estava meio infeliz, não sei o que, e apareceu a oportunidade de ela trabalhar dentro de uma fábrica de pré-fabricados. Olha só. Ela foi, Gostou? surpreendentemente, todo mundo gostou dela, ela gostou de trabalhar. Acabou se encontrando. Então, hoje ela é praticamente das minhas gerentes aí dos projetos industrializados lá. Ela enxerga muito bem, né, essa questão da visualização da obra pronta. Ela também tem uma formação de especialização em gerente de projetos, então ela tem toda essa parte de gerenciamento muito boa, né, e a gente precisa ter bastante lá dentro hoje. A parte de gerenciamento eu vejo que é muito falha nas engenharias em geral. A engenharia, a arquitetura, tudo, né? A arquitetura foca muito na criação, né? Não esquece às vezes a parte de gerenciamento, né? Muitas vezes os arquitetos não sabem gerenciar os próprios escritórios.
dificuldade que eu vejo assim em grandes escritórios de arquitetura. Tem que virar gerente de projeto, né? É o que eu sempre digo. É que eu sou, por Sim. formação, gerente de projeto, mas o Fernando também tem a mesma pós. Ele também tem a pós Tem que em procurar. gerenciamento de projeto e... A Eu- aplicação é difícil, né? Porque Isso. tu tem muita barreira. E um dos principais pontos... O resultado a gente sabe que é prático, mas o maior problema é a documentação, é convencer o pessoal a registrar o que está fazendo e conseguir monitorar através desses registros. Esse é o mais difícil. Criar uma organização e fazer com que ela seja cumprida, né? Nos Isso. mínimos detalhes. E aí, chega no final, o resultado não vai ser 100%, mas pelo menos 90 e pouco a gente consegue atingir, né? E consegue buscar o histórico claro, das tu coisas. consegue. Saber por que das coisas, se alguma coisa não deu certo, conseguir identificar através do registro onde é que está esse problema. Aonde que foi a... Onde é que foi a falha, lições aprendidas, Sim, tudo isso, né? mas é legal isso de ter pessoas... Primeiro é investir na formação, né? Vou pegar lá a pessoa, vou investir na... não vou dizer investir, vou dizer abrir um espaço Uhum. já no teu quadro, já de colaboradores, assim, para conseguir botar uma pessoa ali que às vezes vem bem crua do mercado, né? Às vezes não é aquilo tudo que a pessoa imagina que é quando chega no escritório, né? E tu conseguir fazer esse passo a passo de pegar a pessoa, colocar como estagiário, colocar como desenhista e fazer ela ir Crescer. subindo, crescendo dentro da empresa, aí com certeza te traz como é que eu vou te dizer, uma seriedade a mais no teu processo interno ali, né? Porque, imagina, tu deu oportunidade para a pessoa, ela vai crescendo ali dentro, mas ela vai te trazendo também um retorno, né? Porque quando tu pega uma pessoa, como tu diz, de fora, que vem com outros vícios, acaba que talvez às vezes até tem vontade, mas não consegue extrair dela tudo aquilo que ela poderia entregar, digamos assim. Sim, Então essa formação aí é o que todo mundo praticamente está fazendo hoje, né? Por um lado, infelizmente, a gente é acostumado a viver naquele meio, construção civil principalmente. Cara, quase todo mundo, todas as áreas, o cara quer cumprir o horário dele, Embora. virar as Embora. costas. Não é mais problema meu. Ah, não consegui atingir tal meta. Foda-se, segunda-feira a gente vê isso. É bem isso. E isso é em todas as áreas. Isso vem do servente ao capacete branco. Todos. Não, Então, hoje, tu pegar pessoas assim que vejam de uma maneira diferente, independente da área, então realmente, como Abraça tu diz, e são toma pra essas que si. acabam isso. galgando uma posição a mais, né? Eu tive perdas. Uma perda de um engenheiro que me doeu um monte. Engenheiro fantástico. A gente entrou como estagiário. Depois ele pediu para ser desenhista. Ele realmente já estava no nível que poderia ser, né? Aí a gente passou ele para desenhista. Desenhista ele entrou como engenheiro, né? Júnior, digamos assim, né, trabalhando, já desenvolvendo projetos quase que por conta própria, né? Com supervisão, tudo. Mas era um profissional fantástico, assim, entendeu? Aí, claro, né? Aí, ao mesmo tempo, a empresa cresceu, aí entraram mais pessoas, coisas. Ele quis uma equiparação lá que eu vi que não tava na hora dele ainda lá. Eu falei, cara, vou conseguir isso pra ti aqui agora, né? Ele tava nem há 6 meses já naquela posição. Eu falei, cara, geralmente a cada 1 ano a gente consegue uma evolução, tudo, a gente tá observando, tá vendo que tu é bem, tudo. Tá, não sei o que, tá, não sei o que. Perdi ele. Era fantástico, né? Tá hoje numa grande construtora aqui de Balneário Camboriú. Tá ganhando muito mais? Não. Entendeu? Até conversamos com ele, temos um bom relacionamento, ótimo, hein? Inclusive ele está nos ajudando, entendeu? A quem sabe a gente fazer projetos para essa grande Aproximar, construtora, porque né? conhece o trabalho de vocês, Aproximação, exatamente. sabe que vocês são competentes e tudo mais, conhece o lado interno do escritório, né? Não, e ele eu vejo que ele tem a gratidão pela formação que ele teve dentro do escritório naquilo, claro. Coisa partiu dele, realmente. Ele buscou responsabilidades, né? Foi um profissional, assim, que me doeu bastante, assim, de perder.
porque eu gostava da lida com ele era competente, ele era cuidadoso. Todos somos seres humanos, todos erramos, né? Todos temos problemas, mas ele, dentro do contexto, digamos assim, que a gente vê hoje atual, né? Profissionais que tem no mercado e dos que, digamos que já passaram ali dentro do escritório, ele era um profissional ótimo, excelente, fora da curva. Sobressaiu. Exatamente, né? Legal, Marcelo. Então me diz uma coisa, dentre esses projetos todos da tua carreira, tu tem, então vamos fazer uma conta básica aí, quase 20 anos de carreira, 18 anos pelo menos trabalhando com isso. Dentre esses projetos todos que tu trabalhou, qual deles é a tua menina dos olhos, aquele que tu tem orgulho de dizer que tu te envolveu ou tu participou direto ou indiretamente e que tu diz, pô, aquele projeto foi legal, ou teve alguma coisa que te marcou nesse projeto, pro bem ou pro mal? Vamos lá. Difícil. Pergunta bem difícil. Porque são vários. Eu fui agraciado, tive sorte, e o cara lá de cima realmente olhou por eu ter participado de projetos legais. Então, talvez o que mais chama atenção, né? Digamos assim, eu tive a participação no projeto do Itaquerão, né? Olha só. Então, foi um projeto legal, feito, né? Com suas dificuldades imensas na época, né? Não só técnicas, né? Não só de projeto, eu diria, mas da própria lida, né? Como foram feitas as ações na época de Copa do Mundo, de Olimpíada, mas A correria. Toque de caixa. Toque de caixa, exatamente. Então, não foi nada fácil, foi uma parceria, na verdade, da empresa que eu trabalhava lá com uma outra empresa lá do Rio Grande do Sul, inclusive, excelente, em que eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de gabarito que projetos só de pontada, coisas mega especiais, assim, e na parceria que eles tinham com a nossa empresa na época, eles colocaram a gente nesse projeto e a gente trabalhou e fez uma parceria bem, bem legal para desenvolver o setor norte quanto o setor sul ali do Itaquerão. Então, um projeto que tenho orgulho de dizer que tenho participação, né? Essa nossa região aqui é diferenciada, né? Queira ou não queira, esse a gente tá vendo bairros inteiros sendo criados aqui agora, entendeu? Porto Belo ali tem todo aquele bairro planejado que está sendo feito, fantástico o projeto ali. O próprio Balneário Camboriú está com aqui projetos das grandes construtoras hoje de prédios com mais de 500 metros de altura. Então a gente está falando de coisas... É coisa pouca. Grandes. A brincadeira tá séria, né? Tá séria. A brincadeira tá bem séria. Não tem mais gente querendo brincar, na verdade, né? Virou A disputa tá desafio. E assim, para o pessoal técnico, são desafios cada vez mais difíceis, mais desafiadores, e quem é da área técnica, em geral, quando pega alguma coisa assim, se sente desafiado e não, vou achar uma solução. É legal fazer isso. É legal. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu tenho orgulho de apontar onde eu trabalhei. Sempre tive. E uma coisa que eu acho fantástica é assim, quando tu te envolve num projeto desde o começo até o final, e aí o que tá lá no papel, depois tu vê ele físico. É uma coisa assim que... Eu tava lá. Eu participei da idealização disso, não só, na maioria das vezes não é sozinho, tu sempre tem uma equipe por trás, tu tá envolvido com um proprietário, tu tá envolvido com outros projetistas, de outras áreas às vezes, enfim. Fazer engenharia, a grande inspiração que eu tive na minha vida foi meu avô foi um empresário de Blumenau, bem sucedido, ganhou prêmios na Fiesc, já idade mais avançada, tudo. E eu lembro quando eu estava para entrar na faculdade que ele falou, eu não tive oportunidade de estudar. Meu sonho sempre foi fazer engenharia. Que eu sempre gostei de obra. Pegou o gancho. E aí foi uma coisa que eu prestei bastante atenção naquilo. E depois, quando eu fui fazer engenharia, tive uma conversa bem legal assim com ele. Ele falou, olha, aproveita bem, entendeu, essa oportunidade, porque é uma faculdade que vai te propiciar desde, se quiser trabalhar no mercado financeiro, quiser trabalhar como um administrador de empresas, até efetivamente, né, colocar obras, né, para abre um leque muito grande, né, de atuação. Isso. E principalmente na época que ele te fez esse comentário,
É porque se vinha de um apagão de engenharia da Isso, década de 90 muito longo. da década de 80 e 90, onde os engenheiros tinha trabalho, claro que tinha, mas os engenheiros foram atuar em muitas áreas diferentes, foram trabalhar em banco, foram trabalhar em administração, porque tinha o volume de obras era menor. E aí daí ali nos anos de 2005 para frente, mudou, depois de 2014, 15, parou de novo. E te encontrou no teu caminho aí da engenharia, Ah, eu gosto. né, que acabou, graças a Deus, dando certo. Mas vamos pensar hipoteticamente. Se tu não tivesse ido para esse lado, tu acha que tu estaria fazendo o que hoje? O que tu estaria fazendo da vida em Itajaí? Eu não comecei fazendo engenharia. A primeira faculdade que eu comecei a fazer foi oceanografia. 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 Conheço muita gente que começou por aí também. Inclusive, foi feita a engorda de Balneário agora, né? As primeiras mapeamentos de jazida de areia para fazer a engorda da praia de Balneário, eu participei. Tava Olha, envolvido. legal. Enquanto eu fazia Nossa, oceanografia. há quanto tempo isso? Foi entre 99 e 2000. Olha o tempo dessa discussão, Isso aí, cara. sim, isso aí nós discutíamos na faculdade, 25 mil anos anos atrás. praticamente. Mano. E a gente participou desses estudos, dessas jazidas, né? Identificamos, ó, aqui tem, né? Regiões grandes, porque não adianta tu identificar só, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, tem que ter Tem que abastecer, volume, né? Tem que abastecer Volume. a necessidade toda. O volume. Então, as primeiras jazidas foram identificadas já naquela época. A gente embarcava, fazia as sondagens, né? Do fundo do mar ali, tudo. Amostra de testemunhos e tudo mais para verificar, ensaio, granulometria, todo aquele negócio que a gente vê no início na parte de geologia lá, tanto da arquitetura quanto da engenharia, a gente vê, né, uma parte. Materiais. E- Estudo de materiais. Isso, e aí a gente fez, né, todos esses ensaios, olhou essas questões todas, identificamos as jazidas potenciais para ser feito, verificamos que era viável, entendeu? Fazer com as jazidas próprias, inclusive, entendeu? Lembro que eu tive acesso a esses dados na época. Eu lembro que aí quando começar o burburinho de fazer a engorda da praia aqui, que vai acabar com as ondas, porque vai acabar com a praia, porque não sei o quê. Gente, acorda. Estamos no Brasil, já é feito nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. Eu diria que 70% das praias na Europa são tudo aterrada. Ou vem fazer Cara, muito vai tempo, ver de quem tá dizendo esse tipo de coisa, em geral, não tem a formação para entender o pra processo entender como o um que, todo, que é né? que tá. É só. Sim. E não tô fazendo julgamento nenhum com relação à pessoa. Não, é uma ignorância mesmo, entendeu? No sentido de falta de conhecimento. De falta de conhecimento, né? Uhum. Todos nós somos ignorantes, na Em verdade. algum ponto, sim. Todos somos. Eu tenho toda a humildade do mundo para dizer que, como músico, eu sou um excelente engenheiro. É por aí, é por aí. Ainda bem que eu fui fazer engenharia. Não ia viver disso. Mas ia ser, Isso. ia trabalhar com mar direto, né? Ia É. trabalhar. Quer dizer, E aí, dentro desse laboratório, né, voltando, resgatando ali, depois de dar um balão aí de volta, eu vi esses trabalhos, entendeu? Participei de alguns desses trabalhos, né? Monitoramento de praias, busca de jazidas para engorda, vi os projetos que já existiam para engorda da praia de Balneário naquela época, tudo, né? Até existiam vários dimensionamentos que foram feitos diferentes, um pouco mais, um pouco menos, né? O que ia se estabilizar e tudo mais. Aí sim, aí entrava toda a parte de oceanografia costeira, geológica ali, né? De movimentação de sedimentos. E isso foi bem legal, porque isso me chamou a atenção e me fez querer fazer engenharia, porque eu via que o oceanógrafo só fazia estudo, fazia obra. não via coisa. Quando eu vi que para Acontecendo. fazer a obra acontecer, tinha que ser engenheiro. Aí não adianta, porque aí os engenheiros eram céticos na época, diziam, não vai funcionar, não sei o quê, isso, aquilo. Inclusive muitos engenheiros na época diziam que o aterro de Balneário jamais funcionaria. Essa renovação de água, inclusive, mantém a água mais limpa do que antes. Entendeu? Então, isso é um fato, isso não é mito, Achismo. muito pelo contrário. Né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, porque era uma baía extremamente poluída ali, já mesmo lá na década de 60, 70, já tinham muitas edificações, não tinha sistema de tratamento de esgoto, era tudo despejado na praia, onde todo mundo tomava banho, inclusive generais e filhas dos generais, tudo mais, entendeu? E com os aterros, né, a coisa, digamos, renovou, né, teve uma renovação, entendeu, da circulação de água ali e fez com que houvesse até criação de vida marinha, entendeu, que
Já não ou existia mais. que não existia mais, que foi renovado e tudo mais. Então, isso lá fora existem estudos disso, na época eu estudei bastante a respeito. Então tudo ia estar relacionado provavelmente com oceanografia, ou com o Uma- mar, ou com uma coisa De nesse alguma sentido. maneira. Legal. E a outra pergunta que nós temos feito também para o pessoal que tem vindo aqui é com relação a tua visão de futuro, tanto na tua profissão quanto nas tuas equipes, no que tu está fazendo, de longo prazo, de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Imagina que daqui a 10, 15 anos até a nossa região aqui vai estar. Aqui é uma região que está mutando constantemente, né? Qual é a tua expectativa, qual é a tua visão em relação a isso? A tua colocação nesse meio, o que é que tu acha que vem aí pela frente? Olha, só eu, mas nós aqui, em geral, a gente está tendo uma participação e está formando uma região aqui, né, construindo, né, uma região, só prédio, né, toda uma vida que gira em torno disso, né, de pessoas que vêm para cá para trabalhar nesse mercado e tudo. Tem as pessoas, né? Exatamente, né, mas também geração de negócios, renovação dos ambientes, entendeu? Tem muita gente que às vezes fica preso naquela ideia de, mas é tão bom antigamente, era calminho, que não sei. É barulho. Só que assim, ó, a gente passou nos últimos, sei lá, aí, 40 anos de uma população de menos de 7 bilhões para mais de 8 bilhões, entendeu? E que em 20 anos aí, 25 anos, a gente ganhou 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, não tem como ficar parado, né? A vida é dinâmica, ela não é estática, né? Sempre mutando. Então, eu vejo a nossa região aqui em especial com um futuro muito bom. Muita gente já de fora já visualiza isso, né? Os nossos clientes, os empreendedores aqui da região enxergam que tem muita gente de fora colocando dinheiro aqui. Eu tenho uns amigos na Bahia, inclusive, que dizem que eu moro na Califórnia brasileira, digamos assim. Califórnia que brasileira. É, Dubai, pô, aqui, Dubai é brasileiro. eles chamam do balneário Dubai, né? Dubai. Mas todo o Califórnia, litoral de Santa pelo Catarina litoral. aqui Uhum. e adjacências, eles chamam da Califórnia brasileira porque, sim, tu vai pra Califórnia é uma loucura, né? Aquelas rodovias, né? Uhum. 4, 5, 6 pistas para cada lado, um viaduto passando por cima do outro, que lá é uma loucura. Eu fui 2 vezes para lá, eu achei nesse aspecto a infraestrutura que eles têm realmente é fantástica. É o estado mais rico dos Estados Unidos ainda, né? Não só em função das empresas de tecnologia, mas estamos falando aí, tem muitas empresas grandes estruturadas lá, né? Claro, os últimos anos eles estão tendo outros problemas lá e tudo, em função, né, de movimentos políticos e ideias ideológicos, digamos assim, que acabaram estragando aquela Califórnia que a gente escutava do garoto, eu vou pra Califórnia, né? Viver a vida sobre as ondas. Isso, mudou, né? Acho que até as pessoas falaram que tiveram recentemente lá, disseram que tem que tomar certos cuidados que antes não precisava. O romantismo da Califórnia. Isso, o romantismo da Califórnia. Mas ela tem uma estrutura que, cara, papel, tu vai pra lá, eu lembro que eu parava o carro alugado embaixo daqueles viadutos pra tirar foto, assim, a minha mulher ficava louca comigo. Tem que ir embora daqui, não sei o quê. Né? Eu parava lá pra ficar tirando foto de 3, 4 viadutos se cruzando, um pra cada lado, assim. Eu vejo a nossa região aqui com potencial enorme pra gente ter essa estrutura. Indo pra esse caminho. A gente tá indo pra esse caminho. A gente tem um menor índice de emprego, a gente tem taxa de criminalidade baixa. Pra gente que já tá aqui há mais tempo, talvez mudou, mas ainda é baixo se a gente comparar com o Brasil ao em entorno, geral, né? Tá falando aqui, né, de índices realmente mais baixos que muitos países até de primeiro mundo na região local aqui. Já foi pior, hoje tá bem melhor. Já foi pior, exatamente, né? Eu vejo também a questão da educação aqui. A educação aqui é muito boa, tá? Já trabalhei no Rio de Janeiro, já trabalhei em Salvador, trabalhei mesmo em Curitiba. Vou dizer que Curitiba, quando eu fui trabalhar lá, essa parte assim de buscar mão de obra, eu tive mais trabalho do que eu tenho aqui. Por incrível que pareça, é uma cidade boa, excelente, não tenho o que dizer. Tem um índice de desenvolvimento bom também, tudo. Mas eu acho que o sistema de suporte da educação lá deu uma decaída.
tá? Talvez por se tornar uma cidade maior, né? Ela hoje é uma mini São Paulo, digamos, no funcionamento. Então, eu acho que nós aqui na região, a gente ainda é uma região menor, tem uma população um pouco reduzida em relação a uma Curitiba da vida, né? Ou outras cidades maiores. E a gente está conseguindo ter um controle ainda de uma qualidade de educação, uma qualidade de, né? Tá tudo subindo meio que parelho. Tá tudo subindo meio junto. Eu acho a nossa região aqui fantástica porque ela tem uma estrutura quase de cidade grande, né? Serviços, comércios, restaurantes. Olha, eu diria que até dependendo da cidade grande que você olha por aí, você até come melhor, você até, né, tem serviços Certeza que melhores, sim. né? Em alguns aspectos até uma variedade melhor, porque às vezes a cidade é muito grande e você tem variedade, só que tem variedade num lugar desse tamanho. Então, às vezes, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso. Aqui não, aqui é É pequeno, concentrado. concentrado, tu tem tudo aqui. Uhum. Tudo, tu tem praia, tu tem natureza, tu quer serra, tá aqui do ladinho, Sim. né? Tu quer pegar um sítio, alguma coisa, tem a região do interior aqui, Camboriú, Tijucas, Canelinha, Blumenau, Indaial, o próprio Rio do Sul aqui, Relativamente perto. tudo perto. A nossa região aqui eu suspeito pra falar porque eu sou daqui, mas é a melhor região do Brasil, entendeu? Pra morar. Enfim, de uma forma geral, acho que é isso, né? Eu acho que foi uma conversa bem produtiva. Né? Legal. Deu Agradeço a para oportunidade. conhecer um pouco aí do nosso parceiro, nosso colega aí, Marcel. Vamos fazer o encerramento, então. Agora, Sim. Marcel, o papo tá fantástico, e se deixasse, nós ia ficar aqui por muitas horas ainda, né? Mas acho que deu pra a gente explanar um pouquinho sobre quem tu é, conseguir mostrar pro pessoal o teu desenvolvimento e onde tu está e onde tu quer chegar, o que tu vê que vai acontecer aqui. Eu peço ao pessoal todo que nos acompanha, curta, compartilhe, comente. Vou perguntar se você sabe de alguma obra nesse país que passa uma estrada por dentro. Manda também foto, quero saber. Manda foto para nós, manda foto. comenta aí. Pode Eu mandar. não sei de tudo. Eu particularmente também não Nossos... lembro. Não, todos Nesse somos momento. ignorantes em relação a diversos aspectos da vida, né? Isso aí. E se você souber, então, comenta. Comenta com a gente aí. Vou ficar muito feliz em aprender alguma coisa. Todo dia é aprendizado. Mais uma vez, então, Marcel, da minha parte aí também, obrigado aí pela presença VIP. Né? Imagina, eu que agradeço. Pela conversa aí que a gente desenvolveu aí, que foi interessante, deu para te conhecer e apresentar para o pessoal aí mais um integrante aqui desse nosso meio da construção civil, aqui da região do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema. Valeu mesmo e provavelmente outro dia a gente continua. Muito obrigado. Nós vamos colar ali, Marcel, o link para o teu Instagram, para tuas redes sociais todas. O contato, se tu quiser deixar do teu particular ou da empresa, vai estar na descrição, pessoal. Por favor, também siga, compartilhe, comente, tanto com a gente quanto o escritório do Marcel aí, que tem projetos fantásticos em andamento. É muito legal saber disso e ver isso acontecer. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.